Vamos unir a todos. Não haverá distinção entre nós. Seremos um só povo, um só país, sob uma só bandeira, um só hino. Construiremos então o futuro do nosso Brasil. Hoje é dia de luta pra quem quer renovação e reeleger a presidente, o deputado, o capitão, representando os valores de toda uma nação. Hoje presto continência com orgulho no coração. Sei que mais uma vez tentaram lhe impedir, mas soldado que é soldado nunca irá se oprimir. Veio com a voz da verdade, já tentaram te calar. Uma pancada na barriga pro seu coração parar. Não podia imaginar que tu ia sobreviver. Foi Deus, Ele estava com você. Como um guerreiro lutou junto à força da multidão. Por um país melhor encontrou sua motivação. Depositamos em você toda a nossa esperança. Clamamos por justiça, nós clamamos por mudança. Chega de bagunça, chega de corrupção. Tá na hora de acabar com essa corja de ladrão. Nós queremos segurança e um lugar pra trabalhar. Precisamos de hospital que a gente possa confiar. Desejamos que na escola professor possa ensinar. Se ameaça de aluno que não queria estudar. Queremos sair sozinho em uma noite normal, sem temer o vagabundo que está na condicional. Quero um país de paz e igualdade racial. Promessas reais, não texto artificial. Chega de drogas na rua, chega de corrupção. Por esse motivo que votamos, capitão. Tanta coisa pra arrumar, não sei como vai fazer. Sei que irão te difamar, mas confiamos em você. Chega de drogas na rua, chega de corrupção. Por esse motivo que votamos, capitão. Tanta coisa pra arrumar, não sei como vai fazer. Sei que irão te difamar, mas confiamos em você. O 977 no exército ingressou. O 986 capitão se consagrou. O 990 deputado siga em frente. Agora em 2023 será o nosso presidente. O 977 no exército ingressou. O 986 capitão se consagrou. O 990 deputado siga em frente. Agora em 2023 será o nosso presidente. O 977 no exército ingressou. O 986 capitão se consagrou. O 990 deputado siga em frente. Agora em 2023 será o nosso presidente. Vamos unir a todos. Não haverá distinção entre nós. Seremos um só povo, um só país, sob uma só bandeira, um só hino. Construiremos então o futuro do nosso Brasil. Hoje é dia de luta pra quem quer renovação e reeleger a presidente, o deputado, o capitão, representando os valores de toda uma nação. Hoje presto continência com orgulho no coração. Sei que mais uma vez tentaram lhe impedir, mas soldado que é soldado nunca irá se oprimir. Veio com a voz da verdade, já tentaram te calar. Uma pancada na barriga pro seu coração parar. Não podia imaginar que tu ia sobreviver. Foi Deus, Ele estava com você. Como um guerreiro lutou junto à força da multidão. Por um país melhor encontrou sua motivação. Depositamos em você toda a nossa esperança. Clamamos por justiça, nós clamamos por mudança. Chega de bagunça, chega de corrupção. Tá na hora de acabar com essa corja de ladrão. Nós queremos segurança e um lugar pra trabalhar. Precisamos de hospital que a gente possa confiar. Desejamos que na escola professor possa ensinar. Se ameaça de aluno que não queria estudar. Queremos sair sozinho em uma noite normal, sem temer o vagabundo que está na condicional. Quero um país de paz e igualdade racial. Promessas reais, não texto artificial. Chega de drogas na rua, chega de corrupção. Por esse motivo que votamos, capitão. Tanta coisa pra arrumar, não sei como vai fazer. Sei que irão te difamar, mas confiamos em você. Chega de drogas na rua, chega de corrupção. Por esse motivo que votamos, capitão. Tanta coisa pra arrumar, não sei como vai fazer. Sei que irão te difamar, mas confiamos em você. O 977 no exército ingressou. O 986 capitão se consagrou. O 990 deputado siga em frente. Agora em 2023 será o nosso presidente. O 977 no exército ingressou. O 986 capitão se consagrou. O 990 deputado siga em frente. Agora em 2023 será o nosso presidente. O 977 no exército ingressou. O 986 capitão se consagrou. O 990 deputado siga em frente. Agora em 2023 será o nosso presidente. Vamos unir a todos. Não haverá distinção entre nós. Seremos um só povo, um só país, sob uma só bandeira, um só hino. Construiremos então o futuro do nosso Brasil.
Hoje é dia de luta pra quem quer renovação e reeleger a presidente, o deputado, o capitão, representando os valores de toda uma nação. Hoje presto continência com orgulho no coração. Sei que mais uma vez tentaram lhe impedir, mas soldado que é soldado nunca irá se oprimir. Veio com a voz da verdade, já tentaram te calar. Uma pancada na barriga pro seu coração parar. Não podia imaginar que tu ia sobreviver. Foi Deus, ele estava com você. Como um guerreiro lutou junto à força da multidão. Por um país melhor encontrou sua motivação. Depositamos em você toda a nossa esperança. Clamamos por justiça, nós clamamos por mudança. Chega de bagunça, chega de corrupção. Tá na hora de acabar com essa corja de ladrão. Nós queremos segurança e um lugar pra trabalhar. Precisamos de hospital que a gente possa confiar. Desejamos que na escola professor possa ensinar. Se ameaça de aluno que não queria estudar. Queremos sair sozinho em uma noite normal, sem temer o vagabundo que está na condicional. Quero um país de paz e igualdade racial. Promessas reais, não texto artificial. Chega de drogas na rua, chega de corrupção. Por esse motivo que votamos, capitão. Tanta coisa pra arrumar. Pobres, Lula ou Bolsonaro? Eu vou te mostrar isso agora. No governo Bolsonaro, o auxílio foi R$600, inclusive era R$1.220 para mulheres que eram gestantes ou tinham filhos de até 3 anos de idade. Já no governo Lula, o Bolsa Família era R$197,75. A gente tem uma diferença bem discrepante de valor aí, né? Aí você já consegue perceber quem se importa com os pobres, realmente. O Lula endividou os jovens universitários através do FIES. Já o Bolsonaro sancionou uma lei que reduz até 99% das dívidas, ou seja, ele perdoou a dívida dos jovens universitários. Você, jovenzinho lacrador que fica fazendo L, agradeça ao Bolsonaro que perdoou a tua dívida. Bolsonaro investiu mais de 3,49 bilhões na transposição do Rio São Francisco e assim terminando a obra que já era para ter terminado em 2012 no governo Lula. Só que ele não terminou porque ele te roubou. Então, pessoal do Nordeste, agradeço ao Bolsonaro. No governo Lula, ele deixou 65,5 milhões de brasileiros sem alimento suficiente dentro de casa. Na crise de 2015 e 2016, mais de 4 milhões de pessoas cruzaram abaixo da linha da pobreza no governo do PT. E com o governo Bolsonaro, tivemos 42,2 milhões de empregos gerados, ou seja, bateu um recorde. Mais emprego, menos fome. No debate presidencial na Band, Lula deu um tiro no pé e afirmou que quer que os professores trabalhem finais de semana também. Já o Bolsonaro aumentou o salário dos professores de educação básica em 33%. Tá aí, ô professor esquerdista, faz o L agora. Quem de fato se importa com os pobres? Depois desse vídeo, tire suas próprias conclusões. E dia 30 é Bolsonaro 22. Se você usa o Pix, você tem Bolsonaro em sua vida. Então sabe, Carlinhos, que Bolsonaro não tem doutorado. 20 bilhões ele tirou da mão dos banqueiros, dos milionários, para que o pobre tivesse acesso ao Pix. Por que isso não foi feito antes? Que muita gente diz que o Bolsa Família acabou. É mentira. O Bolsa Família não acabou, o Bolsa Família mudou de nome. E aumentou o valor que você recebia. Antes a pessoa recebia até R$190, tinha gente que recebia R$60, R$80. Hoje não, recebe no mínimo 400 conto. 13 milhões de pessoas recebiam, agora são 18 milhões de pessoas. Você tem Bolsonaro em sua vida. Quando você acessa a sua carteira de trabalho, antigamente no Bolsa Família, você arrumava o emprego, você perdia o benefício do Bolsa Família. Agora não, você assina a carteira e ainda fica recebendo um auxílio emergencial dado pelo presidente Bolsonaro. Você tem Bolsonaro em sua vida. Quando você tira a sua carteira de motorista hoje, antigamente era 5 anos para renovar. Quer dizer, em 5 anos o cara desaprendia a dirigir, né, Carlinhos? Agora não, são de 10 em 10 anos. Por quê? Porque é o governo que está para desatrapalhar a vida da gente. Você tem Bolsonaro em sua vida. Quando você vê um aposentado que tinha que fazer uma prova de vida humilhante no banco, eu já vi em Gravatar, na minha cidade, no banco, o cara chegar numa ambulância, numa cama, para dizer que estava vivo por gente. E a gente acabou com isso. Bolsonaro, ele disse, eu quero que acabe o ministro Henrique, se acabou a prova de vida. Você tem Bolsonaro em sua vida. Aqui em Pernambuco, foram 48.713 casas construídas em 3 anos de governo. Nos últimos 15 anos foram menos de 20 mil. E Bolsonaro, em 3 anos, construiu 48.713 casas em Pernambuco. Qual seu é? Lula ou Bolsonaro? O que é melhor para o motorista de aplicativo? Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo, e nesse vídeo vou fazer uma comparação entre Lula e Bolsonaro para saber o que é melhor para o motorista de aplicativo. Vamos começar pelo Bolsonaro. Afinal, se passaram 4 anos e o que ele fez
pelo motorista de aplicativo nos últimos 4 anos? Bom, diretamente, talvez a única coisa que o Bolsonaro fez pelo motorista de aplicativo foi tentar proteger o motorista de aplicativo de não ser carteira assinada. Afinal, carteira assinada ninguém quer, nem motorista de aplicativo, nem o aplicativo, e por isso que no mandato do Bolsonaro, até antes do Covid, o Bolsonaro fez um decreto lá dizendo que todo motorista de aplicativo deveria ser MEI, microempreendedor e individual, protegendo assim de que qualquer deputado federal ou senador fizesse uma lei, por exemplo, para virar CLT. Diretamente, eu acho que foi a única coisa que o Bolsonaro fez. Indiretamente, tem alguns itens, principalmente relativo à Carteira Nacional de Habilitação, onde ali aumentou a pontuação, né, de multas para poder ter a carteira cassada, por exemplo. Eu lembro que anos atrás, muitos motoristas somavam facilmente 21 pontos e aí, tinha carteira suspensa, cassada por excesso de pontos. Para quem é profissional do volante, tá na rua o tempo todo, 21 pontos soma fácil. Com o aumento da pontuação, torna possível que o motorista de aplicativo continue trabalhando e aí sim, sem maiores problemas. Ainda sobre a CNH, teve o aumento, né, de 10 anos para prazo de validade da CNH, o que é bom, né? O motorista não precisa ficar renovando a cada 5 anos. Por último, talvez uma coisa boa que o Bolsonaro tenha feito foi a redução dos impostos sobre o combustível, tornando assim a gasolina mais barata aí para profissionais do volante, que é o motorista de aplicativo. O preço da gasolina subiu no mundo inteiro. O mundo inteiro reclama do preço da gasolina, mas no Brasil se cortou bastante o imposto, resultando que o motorista de aplicativo também pagasse menos da gasolina. E isso foi positivo. O que muita gente comenta é sobre o auxílio financeiro, que foi dado para os caminhoneiros, foi dado para os taxistas, mas não foi dado para os motoristas de aplicativo. E eu vejo que sobre esse assunto tem muita fake news. O projeto inicial, que foi do Bolsonaro, previa um auxílio para os caminhoneiros. Só que o projeto foi para o Senado. E lá no Senado, os senadores colocaram os taxistas. Adicionaram os taxistas, não estavam no projeto inicial. E aí lá no Senado também se levantou a questão de adicionar os motoristas de aplicativo. Só que os senadores, os deputados federais, eles precisavam de uma informação crucial para poder dar esse auxílio, que é o número de motoristas de aplicativo existente no Brasil. Afinal, o governo precisava saber se ia ajudar 100 mil motoristas ou se ia ajudar 2 milhões de motoristas. Como não existe um cadastro dos motoristas no Brasil, em nenhum estado, cidade, não existe esse cadastro, os dados estão apenas com os aplicativos. E aí que foi o ponto que a Uber, por exemplo, jogou contra o motorista de aplicativo, porque a Uber se negou a dizer quantos motoristas tinham, quantos poderiam ser beneficiados. Inclusive, segundo uma matéria da revista Veja, a Uber jogou contra porque não queria o auxílio para os motoristas de aplicativo, pois não queria que o tema de vínculo de trabalho dos motoristas de aplicativo viesse à tona. Então, de alguma forma, pela reportagem da revista Veja, a Uber trabalhou nos bastidores ali de Brasília para jogar contra, para não ter o auxílio. E no final das contas, o projeto de auxílio combustível acabou sendo apenas para os caminhoneiros e taxistas. Tenho certeza que se eu estivesse lá em Brasília, isso teria sido diferente. Assim como foi diferente, uma coisa que eu achei legal do governo Bolsonaro, foi que o ministro do Trabalho do governo Bolsonaro me chamou para ir lá em Brasília discutir o assunto de relação de trabalho com motorista de aplicativo. E lá eu pude explicar todas as dificuldades que o motorista de aplicativo vive nas mãos dos apps, todos os abusos que ele sofre. Inclusive propus ajudar numa regulamentação, numa terceira via de regulamentação. No final das contas, acabou que nada saiu, principalmente porque já estava perto do período de eleição e aí a máquina pública até para e se dedica à eleição mesmo. Então, de uma certa forma, através do governo Bolsonaro, se abriu uma porta de diálogo, de esperança para que a gente tenha uma regulamentação a favor do motorista de aplicativo. Tudo isso através do Ministério do Trabalho. Eu acredito que se o Bolsonaro for reeleito, esse diálogo continua. Vou ter a imensa satisfação, inclusive, de fazer parte dessa regulamentação. Se não der como deputado federal, como convidado do Ministério para poder fazer parte disso. Vamos olhar o outro lado agora, o lado do Lula, o lado do PT. E aqui eu posso dizer que o histórico do PT não é nada bom para o motorista de aplicativo. Vamos começar lá em 2017, onde o deputado Zaratini, do PT, colocou o primeiro projeto de motoristas de aplicativos na Câmara. Inclusive, esse projeto era super restritivo, exigia até que o motorista de aplicativo tivesse placa vermelha. Tipo, tava igualando os motoristas de aplicativo ao táxi. Esse projeto do Zaratini, do PT, tinha como objetivo restringir o máximo possível o transporte por aplicativo. Talvez hoje, você que está trabalhando com motorista de aplicativo, não pudesse trabalhar como motorista de aplicativo se esse projeto tivesse passado de acordo com a vontade do PT. Na Câmara Federal, o PT tem diversos projetos que tentam, de uma certa forma, empurrar CLT para os motoristas de aplicativo, coisa que o motorista de aplicativo não quer, nem o aplicativo quer CLT. Mas, em geral, o PT e seus deputados normalmente querem nessa linha. E o Lula não é diferente. Em várias declarações, o Lula colocou que tem que definir um limite máximo de jornada de trabalho de motorista de aplicativo. Ou seja, o
Lula quer que você faça um aplicativo 40 horas semanais e acabou. Ou seja, pelo que o Lula defende, ele defende claramente todos os itens de uma CLT para motorista de aplicativo. E isso de verdade me preocupa. Digo mais, o Haddad, que é candidato a governador aqui pelo estado de São Paulo, em 2015, quando era prefeito de São Paulo, foi o primeiro político a vetar, a proibir o Uber no Brasil. No caso, ele proibiu na cidade de São Paulo. Eu lembro muito bem porque eu recém tinha entrado como motorista de aplicativo na Uber em 2015 e logo depois o Haddad deu uma canetada proibindo o Uber em São Paulo. Eu lembro que naquela época, cara, eu fiquei sem chão, eu tinha o meu carro para pagar e tudo mais. Foi até aí que eu comecei a me interessar por política, porque eu achei inacreditável um prefeito querer simplesmente que a atividade do Uber, do motorista de aplicativo, parasse, seja cancelada em São Paulo. Foi ali que eu comecei a estudar leis, o que podia, o que não podia. Eu confesso que até essa época eu não entendia nada de lei, nada de política. Foi nessa época que eu comecei a me interessar por política. Então eu não vejo nada que venha do PT que seja bom para o motorista de aplicativo. Às vezes o Lula faz um discurso lá dizendo que os motoristas estão sendo abusados pelo aplicativo e aí a gente se cativa por esse discurso, né? Não, realmente estou sendo abusado pelo aplicativo, o Lula tem razão. Mas a solução que o Lula tem dado não está longe de ser a ideal. O Lula quer CLT. E essa relação de PT com a Uber é um pouco estranha, um pouco confusa, porque o Haddad proibiu a Uber em São Paulo. Só que alguns meses depois, o Haddad liberou novamente a Uber em São Paulo. Só que olha só que interessante, nessa mesma época que foi liberado, um sobrinho do Haddad foi trabalhar na Uber. Estranho isso, né? Outro ponto que eu puxei a capivara é que o representante da Uber que vem aqui na CPI, você acredita que ele já trabalhou no Partido dos Trabalhadores, no PT? Pois é, o cara que vem aqui na CPI responder pela Uber, ele já trabalhou no gabinete do PT. Então, pra mim é estranho essa relação do PT com a Uber. De verdade, eu não consigo entender. Não sei se existe um certo favorecimento, não sei. São coisas que acontecem que são bem antagônicas, eu diria. Vou falar mais 2 itens também sobre o reflexo de um governo de esquerda no trabalho por aplicativos. Vou falar de caso da Colômbia e vou falar do caso da Argentina. Recentemente na Colômbia foi eleito um governo de esquerda e alguns meses depois que foi eleito, o iFood anuncia a retirada dela na Colômbia. E isso não é só com o iFood, tem várias empresas de vários ramos que têm tirado o seu dinheiro lá da Colômbia. E o iFood também encerrou suas operações na Colômbia. Isso é relativamente preocupante. Vamos falar da Argentina. Até hoje, o Uber não é legalizado na Argentina. Além disso, a Argentina proibiu as operadoras de cartão lá na Argentina de aceitarem pagamentos de Uber. Olha só que coisa absurda. Hoje, se a pessoa é um argentino, ela só consegue chamar um Uber se for pagamento em dinheiro. Nossa, imagina se algo acontece no Brasil. A gente sabe que pagamento em dinheiro, inclusive, é um dos pagamentos mais perigosos que tem para o motorista no Brasil. Mas lá na Argentina, para os argentinos, só funciona pagamento em dinheiro. Se você é brasileiro e vai para a Argentina, o seu cartão de crédito que acaba fazendo a cobrança é um cartão de crédito brasileiro e não da Argentina. Aí você até consegue chamar um Uber com cartão de crédito. Mas, em geral, o motorista de aplicativo de lá não aceita corridas em cartão, porque tem medo. Tem medo de ter o carro apreendido, tem medo, simplesmente tem medo. Lá na Argentina, a única coisa que funciona é pagamento em dinheiro. E sabemos que na Argentina também temos um governo de esquerda. Então, por todos esses fatores, principalmente contra o PT, contra a parte da esquerda, que fala sobre vínculo empregatício, ou por toda essa confusão de funcionários do PT, de uma certa forma, trabalharem na Uber, uma relação completamente antagônica e de difícil compreensão, é que eu prefiro Bolsonaro do que Lula para o motorista de aplicativo. Então, nesse domingo, o meu voto vai ser no Bolsonaro, porque eu acho que o PT vai estragar o motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo, e com o Bolsonaro eu tenho uma esperança, até porque já se começou um diálogo para melhoria para os motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo. Eu acredito que com o Bolsonaro existe uma esperança do fim dos abusos dos apps. E como o Fernando Haddad do PT já proibiu o Uber na cidade de São Paulo, eu não vou votar em alguém que já proibiu o Uber. Por isso, para governo do estado, eu vou com o Tarcísio para governador. Tem até o adesivo aqui para colocar no carro, Bolsonaro 22 e Tarcísio 10. Esses são os meus candidatos para governo federal e para o governo do estado de São Paulo. E você? Qual é o seu voto? O que você prefere? Deixa tudo comentado aqui nos comentários aqui embaixo. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Valeu! Essa ponte ali, ó, é a ponte do Bolsonaro, que o Bolsonaro fez. Mandou fazer. Ele mandou fazer aquela ponte ali, ó. Essa aqui é a ponte de concreto, aí, ó, os caminhões passando por cima, ó. Olha lá, ó. Essa ponte ali é a ponte do Bolsonaro. Agora eu vou mostrar para vocês a ponte do PT, a ponte do Lula. Depois de muito tempo, o presidente Bolsonaro
tá fazendo as pontes da Transamazônica. Aí, ó. Agora aqui é a ponte do PT aqui, ó. A ponte do Lula. Essa aqui é a ponte do Lula. Essa é a marca do PT, essa aqui, ó. A marca do presidente Bolsonaro lá, ó. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos. E pessoal, trazendo esse vídeo aqui pra vocês, porque quando a gente posta as obras finalizadas, aí o pessoal diz que foi obra do PT, né? Diz que foi o PT que fez, que o presidente Bolsonaro não faz nada. Essa obra aí, pessoal, que vocês estão vendo, ela está abandonada desde o ano de 2014 pelo PT. Foi um vídeo enviado pelo morador, é uma denúncia aí de obra abandonada pelo PT. Começou essa obra e abandonou, né? Ninguém sabe para onde foi o dinheiro. E um morador da cidade que não quis nem se identificar por medo, por causa das represálias, né? Do pessoal da esquerda. Vocês sabem como é que funciona. Então o morador me enviou esse vídeo aí, dizendo que essa obra aí, ó, tá abandonada desde o ano de 2014. Obra que foi iniciada pelo PT, mas vejam aí como eram as obras do PT, ó. Eles começavam, gastavam o dinheiro e abandonavam a obra. Olha aí, olha a situação. Escute aí o relato do morador falando a respeito dessa obra aí, ó. Olha aí, pessoal, olha a situação aí, ó. O canal aí, ó. A carrona tudo aí, ó. É triste, viu? Obra do PT aí, ó. A obra do PT aí, mais de 10 milhões de reais em 2014. Aqui na cidade de Icó, Ceará. Era para ele irrigado aqui e não concluíram, entendeu? Começaram a obra e abandonaram aí, ó. Muito triste aí, ó. O cara rona tudo aí, ó. Nosso dinheiro foi-se embora e cadê a obra? Cadê a água? Aqui no Ceará, viu? No estado do Ceará, Icó, Ceará. É triste, viu? Situação dessa aqui, ó. O canalzão aqui, ó. Olha como é que tá a situação aí, ó. O governo Lula, 2014, ó. Muito triste uma coisa dessa acontecer no nosso estado aqui. Ninguém nunca veio denunciar, não sei porquê. Mas olha aqui como é que tá isso aqui, ó. Olha aí como é que tá essa obra aí, ó. Arrancaram tudo, ó. Arrancaram o canal. Situação triste mesmo. Aqui é o PT, gente, é o PT, ó. Governo Lula. Olha como que tá isso aí, ó. Situação aí, ó. Triste, tá vendo? Aqui era mais de 300 famílias se beneficiadas com essa água. Aí o governo faz um negócio desse, olha aí. Olha, ó, arrancaram as lonas aí tudo, ó. Triste, tá vendo? Olha a situação aí, ó. Isso é nosso dinheiro quando era o PT, quando era nosso dinheiro. Cadê o canal? Né? Aqui na cidade de Icó, Ceará. Perímetro irrigado. Aqui era para vir Lima Campo e Oroz. Para baixar o irrigante aqui do município de Icó, Ceará, tá vendo? Ó, o PT, o dinheiro sumiu, ó. Olha aqui a lona aqui, ó. Arrancaram as lonas tudo, estão arrancando as lonas, ó, no canal, ó. Abandonado, ó. Viu? Aqui foi obra do ano de 2014, a obra do PT. Viu? Obra do PT que nunca é concluída, é assim, ó. Nosso dinheiro era ir embora assim, tá vendo, ó? Aqui, ó. Situação, ó. Muito triste, viu? Triste mesmo. Eu tô aqui mostrando aqui como é a situação. Olha a lona aí, ó. Eles arrancam as lonas, ó. Veja aí, pessoal, a maravilha. Água do São Francisco, no Ceará. Agradecer ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, porque se não fosse o nosso presidente, isso não era possível, né? Aqui que foi palanque político do PT durante muitos anos esses só de promessa, que essa obra não saia do papel. Mas com o presidente Bolsonaro, as águas do São Francisco vieram para o Ceará, para Paraíba e já estão se aproximando do Rio Grande do Norte. Aqui onde vocês estão vendo é o vertedouro da barragem de Jati, no Ceará. Essa parte aqui que está descendo essa água vai em direção às barragens da Paraíba e Rio Grande do Norte. Essa aí foi a transposição de Lula, que Lulão fez. A de Bolsonaro como é diferente, olha. É pra embaixo. E aqui tá o de Lula, ó. Como é que ficou? 9 dedos, filho da terra.
A gente entrar no assunto, né, que é o Romeu, é o primeiro filho do Marcos Mion, queria aqui dividir com vocês um vídeo emocionante. Vocês estão sempre fazendo alguma coisa aqui. Olha o vídeo que vocês fizeram dançando aqui que emocionou o Brasil inteiro. Solta pra gente, Murilo. Olha lá. Esse vídeo viralizou no mundo inteiro, cara. Música e dança é uma conexão incrível, cara. É o Jailhouse Rock. Papai, é eu. É o vão, é eu. As perninhas. Vocês já estão ali meio pra ir dormir, de pijama, estão de pijama antes de dormir. Eu danço com ele muito, cara, muito. Todo dia a gente faz isso. E esse dia, por acaso, a Suzana pegou o celular e começou a gravar. Aí eu achei que ficou bonitinho e postei. Isso viralizou, cara, no mundo inteiro, cara. É muito bacana. Aí você já estava envolvido com essa história do autismo? Sim, né? já há muitos anos já eu tô. Mas esse vídeo eu acho que foi um divisor ali, né? Foi quando você realmente, de alguma forma mais premeditada, escancarou isso. Não, eu acho que esse vídeo teve mais repercussão de fato, que nem eu falei, foi um negócio no mundo inteiro, porque na verdade é um vídeo de amor. Fala como é ser o pai de uma criança autista. É um pai com um filho e o amor aí ele fala qualquer língua, não interessa o país. Porque o autismo tem alguns graus, né, Mion? O autismo tem muitos graus, nenhum autista é igual ao outro. Isso é muito importante, já fiz muitos vídeos explicando para os pais quais são os principais sinais que eles têm que buscar para identificar autismo nas crianças, nos filhos, porque o autismo, ele é uma deficiência diferente, ele não é visível, ele não é evidente. Então, muitas vezes, o que acontece no início da vida é que demora para falar, mas tudo bem, porque ele é preguiçoso, porque tem pai e mãe ali fazendo tudo para ele, então ele não tem por que falar. Ele demorou para andar, mas tudo bem, porque ele engatinhou, porque ele isso, porque aquilo, ele não virou. Sempre tem um mas tudo bem em relação a todas as características do autismo, tem um mas tudo bem, pode ser outra coisa. E com isso, camufla, né? Você vai perdendo o tempo principal de entrar com as atividades, com as terapias, que é logo no início. Os primeiros 3 anos de vida, assim. E normalmente o diagnóstico só vem depois dos 3 anos de vida. Então, eu faço um trabalho muito ativo de chamar a atenção para os pais. Eu já fiz vídeos mostrando assim, as características até os 3 meses, até os 6, até os 9, até os 12, para as pessoas se identificarem. E eu recebo muitas respostas de pessoas pelo Brasil inteiro me agradecendo porque finalmente conseguiram identificar o que o filho tinha. Porque às vezes nem os médicos estão preparados para isso. É difícil, para fazer um diagnóstico de autismo, você tem que ter um neuropediatra, você tem que ter um especialista. Não é uma coisa simples. E uma das coisas que a gente está batalhando muito agora, depois da vitória que a gente teve de incluir os dados sobre autismo no censo, é de começar a trabalhar o diagnóstico precoce para a comunidade, para as pessoas que não têm acesso. Porque para vocês particularmente foi difícil ter o diagnóstico de fato, não foi, Mion, no começo? Então, Tem toda a história de vocês irem para os Estados Unidos? Sim, a gente foi para os Estados Unidos para buscar terapias. E por isso que, até uma época que eu morava em Miami, todo mundo achava que era porque eu era ricão, felizão, querendo ficar curtindo lá, e na verdade a gente estava buscando terapias para o Romeu. E a gente encontrou gente muito boa lá, inclusive, que foi o grande salto que o Romeu deu. O Romeu, quem vê ele hoje, cara, olha para mim e fala, mas ele não tem nada. Mas não é assim, não é assim. Foi um trabalho de muitos anos para ele evoluir, para ele desenvolver. Eu já contei essa história antes, e é uma história que emociona muito, que eu conto que ele não me abraçava, cara, quando ele era pequeno. Ele não gostava de ficar no abraço, ou ele fugia, ele negava. E hoje ele passa o dia debruçado em mim, abraçado em mim. Mas isso é o amor vencendo as barreiras e construindo essa relação. É muito importante para um pai e para uma mãe saberem que eles não podem desistir. Sim. Nunca. Sabe, se seu filho te dá qualquer tipo de coisa que vá contra o que você quer, de rejeição, você não pode abrir mão, você não pode desistir. E a gente vê histórias no Brasil que são horríveis, de crianças trancadas, crianças acorrentadas, porque os pais não sabem lidar com o autismo. E isso faz com que o autismo fique cada vez pior. As crianças se batem, se machucam, batem no outro. O autismo, ele é assim, o autista te dá de volta o que você dá pra ele. Então o Romeu hoje é o amor em pessoa, porque ele só teve amor a vida dele inteira. Fala, Vini. Frente a essa sua luta aí junto com essa comunidade, teve um papel importante, agora você teve um papel importante lá em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, um encontro para falar
falar justamente sobre isso, sobre essa comunidade. Eu queria saber como é que foi o encontro, do que vocês trataram ali e qual que tem sido a postura do governo diante da comunidade autista. Cara, em primeiro lugar, o que eu faço questão de falar sobre isso é que eu fui convocado para essa posição. Eu nunca pedi para estar nela. Se as pessoas falam que eu sou um embaixador do autismo, eu fui convocado para isso. Apesar de sempre ser atuante na comunidade e trabalhar muito para a conscientização e ser um orgulhoso representante assim da comunidade autista, eu nunca tive essa inspiração, essa aspiração a ser um representante em Brasília ou qualquer coisa do tipo. Mas no momento que começou essa batalha pela inclusão de dados sobre autismo no censo, eu fiz um vídeo com o Romeu pedindo para o presidente Bolsonaro incluir, sancionar essa lei, assim como muita gente da comunidade, só que pelas minhas condições, pela minha carreira artística, pelo Romeu ser o que ele representa hoje no país, esse vídeo explodiu, viralizou. No dia seguinte, eu recebi um contato da primeira-dama, querendo entender mais sobre autismo. E o que eu achei demais, eu achei o máximo isso. Legal. E aí, cara, eu falei com ela, juro, horas. Ela foi super receptiva, super interessada, porque de fato ela queria entender mais para poder tomar atitudes mais Sugerir fortes. os trâmites ali administrativos para que esse teu objetivo tivesse êxito. Exato, que naquela época, então, ainda nem era um objetivo meu, era só uma conversa para ela entender como ela poderia ajudar, porque ela é muito envolvida em causas, principalmente com deficientes, inclusão e tudo mais, ela é muito envolvida. Então, eu achei uma iniciativa incrível dela, falamos bastante, e aí ela me chamou para ir para Brasília. Até então era para fazer uma audiência com ela, com o ministro da Saúde, o Mandetta, com o representante da Secretaria da Pessoa Portadora de Deficiência, para a gente conversar sobre a possível inclusão. No momento que eu estava lá, fazendo essa audiência, as coisas estavam fluindo bem e tudo mais, a presidente do IBGE estava também, e mais outros assessores. O Bolsonaro soube que a gente estava tendo essa reunião e pediu para ser transferida para o gabinete dele. Num primeiro momento até teve um certo, não precisa, tal, não sei o quê, mas aí eu vi uma grande oportunidade de fato as coisas serem resolvidas ali. Aí eu lembro que eu peguei assim na mão da Michelle e falei assim, vamos, pelo amor de Deus, vamos, porque é capaz, eu tô aqui, Presente, eu né? vim até aqui, cara, eu tô aqui. A gente tá conversando sobre isso, vamos pro sim ou vamos pro não, mas vamos definir. Quer dizer, todo mundo esperava o não, essa é a grande verdade. Eu fui por uma causa perdida, eu até postei isso antes de ir, eu fui achando que o governo ia usar a minha imagem para amenizar o não que ele ia dar para a comunidade autista, para eu ser um porta-voz das más notícias, porque o Bolsonaro já tinha tuitado que não achava que era bom, a presidente do IBGE é contra, tal, não sei o quê, mas a gente foi lá no gabinete. Chegando lá, começamos a conversar, todo mundo dando opinião, até que o Bolsonaro olhou para mim e falou: Mion, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu vim representar a minha comunidade, a minha comunidade autista. Aí ele falou assim, o que a comunidade quer? Aí esse era o momento que eu poderia, sem dúvida nenhuma, escolher fazer política, porque a grande maioria ali não queria incluir os dados do autismo no censo, dos profissionais e tudo mais, eles não queriam, porque não acreditavam que o censo era a melhor forma de coletar esses dados. Ou eu podia representar a comunidade que eu estava lá para representar. E aí, retomar o assunto que fechou o último bloco, o Vini te perguntou a respeito da visita ao presidente Jair Bolsonaro e à primeira-dama Michele Bolsonaro, para tratar dessa questão do censo, né? Da questão ligada ao IBGE, do censo para da aferição do número de autistas no Brasil, para se ter políticas voltadas aos autistas também, né? Aí você encerrou com a seguinte frase: ou eu enveredaria, ou as pessoas poderiam achar que eu enveredaria para o lado político, crescer politicamente, ter alguma ingerência, algum trabalho em Brasília, ou eu representaria a comunidade autista. Exatamente. Foi esse momento, por incrível que pareça, eu nunca poderia imaginar, mas o presidente jogou a decisão para minha mão. E aí eu tive 1 segundo para pensar tudo isso, aquele 1 segundo que demora 1 minuto dentro da nossa cabeça, né? Mas, de fato, eu poderia tomar a decisão que a maioria queria, que era falar, não vamos colocar no censo, vamos colocar na PNAD e seguir adiante, agradando ali a maioria dos políticos e dos profissionais que estavam lá.
ou eu poderia representar a comunidade autista. Lembrando que no dia que antecedeu a minha ida para Brasília, eu passei o dia conversando com os principais líderes dos movimentos, do Moab, do Capricha na Inclusão, do Abraça, com os deputados, com a Carmen Zanotto, que é super envolvida na questão do autismo, com a Berenice Piana, com a Fátima Dequan, eu tenho uma comunidade no Facebook, que são mais de 130 mil pessoas, que chama Comunidade Pro Autismo, fala só sobre autismo o dia inteiro, mais de 130 mil pessoas. Então conversei com os moderadores do meu grupo, lá da comunidade de Facebook, ouvi as pessoas e a maioria queria o censo, porque essas pessoas querem ser vistas, querem ser reconhecidas. Visibilidade, né? Assim que você também consegue outras coisas depois. Exatamente, e eles sentem assim que o autismo é sempre deixado pro lado, por uma questão assim, não é que nem uma deficiência física que você vê, não é que nem, por exemplo, que nem Down, que também você vê, tá visível, o autismo fica sempre meio no escuro, as pessoas não sabem direito se é, se não é, aí não consegue usufruir dos seus direitos. Então, o autismo é considerado deficiência hoje pela lei Berenice Piana, mas é difícil dos autistas conseguirem exercer seus direitos, porque as pessoas não sabem lidar, não sabem se é, se não é e tudo mais. Então chegou naquele momento. Esse governo abriu finalmente uma discussão para uma pauta que é sim direitos humanos, aliás. Isso, né? Exatamente. Importantíssimo. Exatamente. Graças a Michele, cara, que foi, se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Valeu, primeira dama. Então, chegou esse momento onde eu tinha ali essa decisão para fazer. E, cara, eu falei, eu tô aqui para representar esses milhares de famílias que colocaram a sua esperança em mim, que querem ser vistas, querem ser enxergadas. Eu não tô nem aí pra fazer política em Brasil. A última coisa que eu quero é fazer qualquer coisa, agradar, ou fazer carreira, ou pensar qualquer coisa do tipo. Eu tenho um partido só, meu partido é o autismo, seja onde for, com quem for, aonde for, seja qual for o presidente, não me interessa. Se a pessoa que tá no poder é a pessoa que vai poder definir melhorias pra minha comunidade, eu vou lá, tá lá com essa pessoa, eu vou falar com ela. Meu partido é um só e é o autismo. Então eu falei, presidente, se você quer realmente pegar essas milhares de famílias no colo e fazer o que a comunidade quer, você vai sancionar essa lei. Aí deu um silêncio assim na mesa, todo mundo... Porque a gente já estava 2 horas de reunião conversando sobre se era censo ou não, e tinha chegado à conclusão que não ia ser. Mas o povo, a comunidade autista queria o censo. Então eu falei, presidente, é isso que você tem que fazer. Aí ele falou, então tá bom, qual é o próximo assunto? Aí eu falei, falei, o quê? A Cíntia tava comigo ali, tá aqui, minha trabalha comigo, eu olhei pra Cíntia e falei, você acredita o que tá acontecendo aqui agora? Eu falei, não acredito, Legal. Porque era uma causa perdida. Legal. E assim, ó, eu não sou nem a favor e nem contra, eu tô aqui pra relatar os fatos. De fato, nesse dia, nessa ocasião, o Bolsonaro olhou pra comunidade autista e falou assim, eu vou dar pra vocês o que vocês querem, eu vou abraçar vocês. E tem que elogiar quando é pra ser elogiado. Sim, simples assim. Parabéns aí, presidente. Obrigado. Você está representando milhares e milhares de famílias que estavam se sentindo completamente no escuro, invisíveis. E isso é um grande passo para toda a comunidade autista, é um passo gigante para todas as famílias que batalham há anos. Eu tenho a honra de estar aqui representando o trabalho de todas essas movimentações, instituições que há décadas lutam por um reconhecimento como desacreditado, desolado com as notícias que a gente recebeu sobre a votação do rol taxativo de hoje à tarde. É muito triste, juro, sinto uma revolta, cara. Revoltado de saber que esse absurdo que a rol taxativo tenha sido aprovado com 6 votos no STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, até porque eu não consigo pensar em uma justificativa digna e honrável para votar a favor disso. A opinião pública, desespero de milhões de famílias de autistas, de pessoas com deficiência, pessoas que enfrentam câncer, pessoas que pagam plano de saúde, não são levados em conta. O dinheiro venceu mais uma vez, foi colocado acima das nossas necessidades, acima das nossas vidas. Num momento como esse, eu só posso deixar aqui o meu repúdio completo ao rol taxativo. Pedir para vocês compartilharem esse vídeo como vocês compartilharam os outros. Afinal, agora todo mundo precisa conhecer os nomes dos que estiveram ao nosso lado e dos que estiveram contra, tá? Os que votaram a favor do rol taxativo. Então, anotem esse nome: primeira-ministra Nancy Andrighi, ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Mauro Ribeiro. Eles defenderam o certo, lutaram pelo que realmente importa, que são as milhões de vidas impactadas por uma decisão dessas, tá?
Não esqueçam esses nomes. E não esqueçam também o nome dos 6 ministros que votaram a favor do rol taxativo. Luiz Felipe Salomão, Vilas Boas Cuevas, Raul Araújo, Isabel Galotti, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize. Por mais que eles tenham dito que essa aprovação do rol taxativo foi feita com algumas ressalvas, que existem exceções, que ainda é possível comprovar em juízo a necessidade do procedimento ou tratamento pedido pelo médico, é óbvio que o que já era difícil vai ficar ainda mais difícil. Essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça coloca nas mãos dos advogados dos planos de saúde uma excelente justificativa para que eles possam negar os pedidos usando a lei. Um argumento usado foi que as coisas vão ficar iguais. Ué, então para que mudar? É óbvio que tem coisa nas entrelinhas, né? Pelo amor de Deus. Fiquem fortes, sejam fortes. Estamos todos juntos, tá? Com quem pôde estar lá na porta do STJ, quem fez as manifestações presenciais, os que ajudaram pelas redes sociais, e com os que choraram com essa decisão, e principalmente com as milhões de famílias que fazem parte da comunidade autista. Eu choro junto com vocês. Sintam-se abraçados e lembrem-se que a nossa luta não para e as vitórias virão. Esse foi um baque, foi um tombo, mas a gente não pode esquecer. As dezenas de milhões de pessoas que usam o sistema de seguro de saúde, ou que precisam, que necessitam, não podem esquecer. Olha aí a cara da Cris Borg quando ela descobriu esses projetos que o Bolsonaro aprovou no mandato dele. Eu tenho uma coisa para contar aqui para você, queria saber se você sabe disso. Ó, algumas coisas que o Bolsonaro fez pelo esporte. Então, por exemplo, os jogos escolares estavam parados há 17 anos. E ele retomou os jogos escolares, e o sistema de jogos, né, escolares, reestruturou o sistema de jogos escolares e hoje está funcionando. E aquele aluno que é dos jogos escolares e que a família recebe Auxílio Brasil, o fato dele participar dos jogos escolares, de ter um filho participando dos jogos escolares, aumenta em mais R$1.000 o Auxílio Brasil da família, ou seja, chegando a R$1.600, para que a criança continue no esporte. Você sabia disso, Cris? Não, super legal isso. Então vou te dar mais notícia boa. Esse governo, em 3 anos e meio, né, entregou mais de 4.500 obras que estavam paradas, só obras do esporte. Várias obras estavam só com 4% concluído e terminou de concluir a obra. Então, assim, o bom desse governo é que ele pega o que estava parado há muitos anos, como a transposição do Rio São Francisco e tantas outras coisas, e entrega. E só nas obras do esporte foram 4 bilhões de reais investidos. Sabia, Cris? Nossa, não sabia, mas que Tá vendo legal. que legal? É legal porque a comunicação... Sabe por que você não sabia? Porque normalmente a grande imprensa não fala, né? Não noticia o que o presidente faz. Na verdade, as coisas boas que a gente faz, a pessoa não like, não curte, não compartilha. Notícia boa parece que não... Não chega. É verdade. A Bolsa Atleta também, os valores hoje variam de 370 até 12 mil reais. E são mais de 7 mil pessoas que recebem o Bolsa Atleta. E uma outra coisa muito bacana, que foi uma encomenda do presidente Bolsonaro, o pessoal do Jiu-Jitsu que está aí ouvindo, o Gil, ele vai ser um esporte que vai estar dentro das escolas, vai ser nas escolas públicas. É um projeto que é do presidente Bolsonaro. Quem está relatando é o João Roma e deve aprovar aí esse ano na Câmara, pelo menos. Bacana, né, Cris? Eu acho muito importante, né? A arte marcial é muito importante para o atleta, para a criança. Você aprende disciplina, você aprende defesa pessoal. Para as mulheres é muito importante aprender defesa pessoal e dar uma confiança, dar confiança em todos os sentidos. Fico muito feliz, né? Eu acho que em Abu Dhabi, em vários lugares lá na Arábia, lá na Middle East, que tem já jiu-jitsu, né? Tem jiu-jitsu na escola. Eu acho que é muito importante para as crianças estar no meio criar alta confiança, né? Sim. O esporte me salvou. Eu comecei com handebol na escola aos 12 anos, fiz atletismo também aos 12 anos, e aos meus 19 anos eu já estava na faculdade, consegui bolsa em escolas boas por causa do esporte, por causa do handebol, por causa do atletismo. E com os 19 anos já estava na faculdade
né, me encontraram e falaram, acredito que você pode ser uma grande lutadora. E quando eu tinha 19 anos, comecei a lutar. E agora faz 17 anos que eu vivo do esporte. Então, isso que eu falo, quando a gente ama o que gosta, teve problemas, teve vários momentos difíceis na minha carreira, teve. Mas quando você faz um amor e você acredita no teu trabalho, acredita nas pessoas ao redor de você, vai dar certo sim. E aí, você já sabia desses projetos? Você é esportista? Comenta aqui. Tamo juntos. Forte abraço. Preste atenção nesta frase. O povo brasileiro está morrendo de fome. Depois de centenas de milhares de brasileiros terem morrido por uma saúde pública omissa, insensível e negacionista. A autora desta afirmação cheia de clichês e pontuada pela lacração é a senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. Bem, se a aspirante a chefe de Estado pretendia iniciar sua campanha rumo ao Planalto com o pé direito, essa é uma estratégia no mínimo duvidosa, que no máximo garante a ela queimar a largada. Mas o discurso não condiz com os fatos. A partir de agora, você verá por que a oposição, mais uma vez, inventa narrativas para tentar desestabilizar o governo, ainda que prejudique o país. Ninguém mais do que o presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica chefiada pelo ministro Paulo Guedes alertaram tanto para a importância de garantir o funcionamento da economia brasileira durante a pandemia. Principalmente porque manter as contas em dia significa emprego e comida na mesa do brasileiro. Os resultados desse esforço estão começando a despontar aos poucos em diversos setores produtivos do país. Na indústria automotiva, por exemplo, a boa nova é o retorno ao trabalho dos funcionários da Fiat, em Minas Gerais, já que o crescimento nas vendas deve chegar a 12% após a grave crise que obrigou a montadora a dar férias aos trabalhadores. Na tecnologia, Elon Musk, simplesmente o homem mais rico do mundo, anunciou que pretende trabalhar em parceria com o governo brasileiro para garantir internet via satélite para as comunidades carentes. Musk também afirmou que estuda implantar uma fábrica de chips no Brasil, o que deve gerar muitos empregos diretos e indiretos. Já as melhores notícias chegam diretamente do agronegócio. Além do crescimento constante das exportações, o produto interno bruto, referente à nossa produção na lavoura, voltou a subir 0,4% no terceiro trimestre, o que representa um acumulado de quase 11% neste ano. Apesar da indústria brasileira e de setores como o de serviços ainda oscilarem bastante por conta dos efeitos dos lockdowns, impostos por governadores e prefeitos tiranos, o Brasil conseguiu driblar as políticas que pretendiam engessar a economia. Outro exemplo de que uma administração competente é capaz de manter as engrenagens das estatais brasileiras em funcionamento chega da maior estatal do país, a Petrobras. Além de anunciar redução de sua dívida para 59 bilhões de dólares, a petrolífera, que um dia foi tomada de assalto pelos governos petistas, confirmou ter perfurado o poço mais fundo do pré-sal, feito que deve gerar maior capacidade de exploração de petróleo nacional. Fazendo um balanço de 2021, o ministro Paulo Guedes reafirmou que o Brasil se recuperou economicamente e que o país cumpriu os compromissos fiscais. Segundo o ministro, o Brasil atingiu patamares anteriores ao início da pandemia de Covid-19. Prova disso é a queda no desemprego, que recuou para 12,6%. A inflação no Brasil chegou a 10%, enquanto na nossa vizinha Argentina o índice atingiu a marca de 52%. Para quem tem no mínimo boa vontade, isso prova que o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe conduziram o país para o rumo certo em um dos momentos mais difíceis da atualidade. Mesmo com os acertos, o Brasil enfrenta dificuldades que foram plantadas durante décadas por governos anteriores. Mais do que nunca, as atitudes dos inimigos do Brasil mostram que o povo deve estar atento e que não pode permitir que a esquerda volte ao poder. Com informações direto de Brasília, Andréia Luiza Matias, para a TV JCO. Como você sabe, a mídia não mostra o que o presidente Bolsonaro está fazendo para cuidar do povo brasileiro. Mas aqui você vai ver quem é que cuida de verdade. Foi o presidente Bolsonaro que criou o Auxílio Brasil, garantindo o mínimo de R$ 600 para mais de 20 milhões de famílias brasileiras. E com Bolsonaro presidente,
vai continuar. E o auxílio gás, que paga 100% do valor do botijão para mais de 5 milhões de famílias. Vou votar no Capitão 22. Também foi o nosso presidente que levou a água para o sertão nordestino com a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco, que, infelizmente, por causa da corrupção, ficaram paradas por mais de uma década nos governos do PT, de Lula e Dilma. O pessoal está muito feliz com o Bolsonaro no Nordeste, mandou água lá para o Paraíba. Bolsonaro foi o presidente que fez a maior entrega de títulos de terra para as famílias do campo. Foram mais de 420 mil títulos. 80% desses documentos de posse foram para as mulheres. Ai, é um sonho realizado. E olha, isso praticamente acabou com a violência e as invasões do MST. E agora que os brasileiros elegeram a maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro, o Brasil vai ter paz e harmonia para fazer ainda mais, muito mais, pelo Nordeste. E me orgulho de ser nordestino e de votar em Bolsonaro. É isso aí. Bolsonaro vai fazer usinas de energia limpa em alto mar, gerando 2 milhões de novos empregos. Vai continuar levando internet para as escolas, conectando 100% dos nossos alunos ao futuro. Nosso presidente também vai entregar mais 1,5 milhão de novas moradias através do programa Casa Verde Amarela. E vai concluir a ferrovia transnordestina, levando ainda mais desenvolvimento, emprego e renda para a região Nordeste. O Nordeste tem um potencial enorme, um povo maravilhoso. O João 832, a verdade, está chegando no nosso Nordeste também. Benfeitorias continuarão aparecendo com vocês no nosso governo. Somos o Brasil de uma só cor, de uma só raça e de um só povo. E agora, para encerrar o nosso programa, uma homenagem ao povo nordestino. O Nordeste abençoa o presidente Bolsonaro, tem Deus no coração. O Nordeste do povo paraibano, potiguara, lagoano e cearense, sergipano, baiano e maranhense, piauiense do bom pernambucano. Vem agora um governo mais humano, que cuida bem do dinheiro da nação, combatendo o roubo e a corrupção, lavando a alma de vez a nossa gente. O Nordeste abençoa o presidente, Bolsonaro tem Deus no coração. Uai, seu app de vídeos curtos. Estiver assistindo, o que ele fez? Puxa, mano, tava afim de fazer uma transferência aqui, mas lembrei que os bancos cobram, né, velho? Ah, não, agora tem o Pix agora, que é de graça, que foi o Bolsonaro que criou. E aí, mano, aquela dívida que você falou lá, que tava com o nome sujo no SPC por causa da faculdade, e aí, resolveu? É o quê? 92% de desconto. O governo Bolsonaro deu? Pô, legal, cara. Vou comprar um presente pro nosso filho, ele tá muito bem na escola. Também os professores estão trabalhando mais motivados, né? Com os 33% de aumento que o Bolsonaro deu. Caramba, minha habilitação tá vencendo, velho. Bom, que depois que eu renovar, agora vai ser 10 anos, né, velho? O governo Bolsonaro ampliou aí. E aí, doutor, aquele dinheiro do auxílio emergencial, tu falou que ia juntar, não foi? Que tu falou que ia abrir o teu próprio negócio. E aí, conseguisse abrir? Pô, graças a Deus, velho. A liberdade econômica do Bolsonaro conseguiu, né? Porque se fosse nos tempos anteriores, para abrir uma empresa ia ser uma burocracia danada. Ó, mas vem cá, e o teu pai lá, que mora lá no interior lá de Pernambuco, chegou água lá pra ele? Ah, concluiu a obra do São Francisco? Que bom, mano, que bom, graças a Deus. Fala, meu parceiro, como é que tá por aí? A comunidade aí tá suave? Oxe, aqui tá tranquilo aí, ó. Deixa eu mostrar pra tu. Top, mano. A gente sabe que tem violência e tal, mas cada ano vem reduzindo o número de homicídios, né? O governo vem trabalhando aí e a gente vê aí, né, que ele tá fazendo aí pela nossa segurança. E aí, meu parceiro, correria? Mano, olha, tem uma amiga minha que ela abriu um próprio negócio, mano, graças a Deus. E ela tá precisando de gente pra trabalhar, porque cresceu, né? É, mano, o número de emprego vem aumentando aí, tá na menor taxa de desemprego nos últimos anos. E graças a Deus pintou aí um emprego aí. E aí, tá afim? Fala, meu calango. Parceiro, já tô meio assim, velho. Comprei uma moto zerada. Já tô pensando quando for pagar o licenciamento, velho. Porque o seguro obrigatório é mais caro que IPVA, velho. Oi? Zerou? Não, praticamente zerou, né? Caramba, o governo Bolsonaro é top, velho. Fala, meu sogro, como é que tá por aí? E a correria no Uber, tá suave?
Foi? Não pode rodar por quê? 20 pontos na carteira? Não, fica tranquilo, pô. Aumentou a pontuação agora. Sei que é correria aí, pô. O pessoal do BR sempre erra aí. Agora aumentou pra 40, pô. O Bolsonaro aumentou pra 40 pontos agora. Não, fica tranquilo, pô. E tem gente que fala mal dele, né? Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos. Sabe, se eu perguntasse pra vocês qual é a obra que o Bolsonaro fez, vocês não saberiam dizer. 1000 dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui, na Bahia. Olha que massa ver 33.400 famílias baianas realizarem o sonho da casa própria. E os mais de 9.500 agricultores conseguirem o título do seu pedaço de terra. Quem tá de boa agora também, com água em casa, sem o aperreio de ter que depender de carro-pipa, são os 40 mil campo-alegrenses. Depois de 30 anos, a BR-235 está pavimentada. A BR-116 também tá massa. Foram concluídos 16 quilômetros da duplicação entre Feira e Santa Bárbara. Se ligue que foi aqui, em Vitória da Conquista, que o governo concluiu a maior obra de aviação regional do Brasil. O aeroporto Glauber Rocha vai atender moradores de 100 cidades baianas e mineiras. Salvador também teve o aeroporto ampliado com recursos federais. Na educação, 495 ônibus entregues e 302 obras escolares concluídas. Lixões em 8 cidades vão ser desativados com a inauguração da Central de Tratamento e Valorização de Resíduos de Santa Cruz Cabrália. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal destinou mais de 11,9 bilhões à saúde da Bahia e garantiu vacina disponível para imunizar toda a população. Também levou comida à mesa de 5.800.000 baianos em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 do Bolsa Família. Os artistas também receberam ajuda com a Lei Aldir Blanc. Uai, seu app de vídeos curtos. Ajuda outros países, né, a buscar negócio conosco. Nós garantimos o que nós assinamos. Os contratos são respeitados. Essa mudança toda no Brasil ajuda a pátria como um todo. Alguns, né, reclamam de alguns preços dos mantimentos, preço do combustível. Esse problema está no mundo todo. Somente na Europa, o preço da energia elétrica subiu 300%. Em 2 anos, o nosso aqui subiu 20%. Os combustíveis, altas enormes lá fora. Só no ano passado, nos Estados Unidos, a gasolina subiu 50%. Nós subiu aqui também, não, de 30%. Ou seja, é um problema mundial que o Brasil, dadas as medidas que tomou lá atrás e que tomou durante a pandemia, fizemos com que os reflexos negativos para a economia fossem os menores possíveis. Presidente, nós temos aí só mais um minutinho. Eu queria que o senhor só falasse, fizesse para a gente um balanço. O senhor abriu a voz falando que foram 3 anos de governo, 2 deles de pandemia. O senhor gostaria de destacar as ações do governo durante esse período de pandemia? A pandemia, né? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Que as ações deveriam ser comandadas por prefeitos e governadores. O que coube ao governo federal? Meios, material, oxigênio, material hospitalar, recursos para montagem de hospitais de campanha, fazer UTIs e compra de vacina. Alguns falavam que tinha que ter comprado a vacina em 2020. E 2020 não tinha nenhuma vacina para vender no mundo todo. Se fazia contratos. E os contratos, você tinha que analisar o que estava no contrato. E nós fizemos a nossa parte. O Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo, obviamente, pelo tamanho de sua população e pelo que o governo federal dispensou para a vacina. Da nossa parte, nós, o governo federal, comprou vacina para todos os brasileiros. Presidente, encerrou. Muito obrigado a todos. A gente quer agradecer muito essa entrevista exclusiva e a vinda do senhor aqui aos estúdios da Voz do Brasil. Ok. Muito obrigado, presidente. Uai, seu app de vídeos curtos. Mas a preocupação maior no dia de hoje é a declaração do ministro Paulo Guedes de que ele vai mudar a maneira de se corrigir o valor do salário mínimo. Isso, na prática, o que isso vai gerar? Uma redução no valor, né, no valor real da correção do salário mínimo, das aposentadorias, das pensões, de quem recebe BPC.
todos os trabalhadores. Então, isso é muito grave, isso preocupou muita gente. Eu dizia para ele que eu recebi milhões de mensagens de vocês de ontem para hoje pedindo para eu dar um jeito. Vocês viram ontem, né? Eu Lula, estava lá no Ministério da Economia, saindo do Ministério da Economia, tinha acabado de receber a notícia do que o Paulo Guedes falou, ele fugiu, que é fujão, porque não tem coragem, cheguei lá no Ministério da Economia, ele não estava para dar esclarecimento para a gente, e o povo, milhões de aposentados, de pensionistas, de brasileiros, preocupado, com medo de ter uma redução no valor da aposentadoria, das pensões e etc. Estava dizendo também que se esse reajuste que o Paulo Guedes está propondo tivesse sendo adotado desde o ano de 2002, a gente teria hoje no Brasil um salário de R$500. Olha bem o que o Paulo Guedes está defendendo. Que se o Bolsonaro for reeleito, é esse o nível de correção que a gente vai ter. De um salário de R$500, aí vai prejudicar aposentado, pensionista, todos. E aí eu falei que, olha, eu não tenho como resolver isso sozinho, eu sou só um deputado federal, vou atrás de quem tem que dar essa solução. Quando eu tirei minha candidatura, falei, Lula, quando precisar, para atender esse pessoal aqui das minhas redes sociais, do Facebook, esse pessoal, Lula, que precisa do auxílio, a gente montou esse público aqui, principalmente através do auxílio, a oposição me chamava de Zé do Auxílio, fazendo farra, agora esse pessoal que está aqui na rede social e que está clamando por uma ajuda. Então, já vamos de forma bem direta e rápida. O senhor, como presidente da República, o senhor vai ter meios para impedir que reduza o valor do salário mínimo, das pensões, das aposentadorias, como defende Bolsonaro? A lei de não permitir a redução foi, no meu período de governo, que o aumento do salário mínimo foi de 74%. Porque o que nós fazíamos? A gente dava a inflação, que era a correção, e depois a gente dava um aumento real, que era a média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Então, no nosso governo, o salário mínimo teve um aumento real de 74%. Eu quero dizer para vocês que é irresponsabilidade do ministro Guedes falar uma coisa dessa. Na verdade, eles acham que os aposentados, os pensionistas, as pessoas que recebem BPC, são um peso, são um fardo, sabe, nas costas do país. E não é verdade. O que a gente está pagando para vocês é o que vocês já pagaram para esse país com mão de obra, com trabalho. Às vezes 40 anos trabalhando, 50 anos. Então eu quero garantir para você, Jolando, que é deputado, de que no nosso governo o salário mínimo vai ser aumentado todo ano de acordo com o crescimento da economia. Se a economia crescer 10%, ele vai ter 10%. Se a economia crescer 2%, ele vai ter 2%. Por quê? Porque não basta o PIB crescer se não é distribuído. Às vezes o governo jornal, o PIB cresceu, mas cresceu para quem? Às vezes ficou só para os ricos, não fica para o pobre. Então, nós temos que garantir aos aposentados, aos pensionistas, às pessoas que recebem BPC, que vocês têm direito de aumento real. Na medida que a economia cresce, o salário de vocês também vai crescer. A esquerda faz muito bem esse trabalho, né? Agora estão falando duas coisas. Primeiro que eu sou canibão. Pô, é foda, né? Aguentar um trem desse aí. E a outra que o Collor vai ser ministro e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E jogam. É o tempo todo assim. Não tem o que falar. Não pode me comparar com o Lula, né? Como a diferença é enorme, pô. Inclusive o Lula deixou o Al Capone para trás. Eu tenho pena do Al Capone, batedor de carteira. Entre outros que nós tivemos aqui pelo Brasil. Então os caras ficam em cima disso, tentando aí amedrontar a população. Você pode ver. Falava que ia acabar com o Bolsa Família. Realmente mudou. Passou a ser o Auxílio Brasil. Fala lá atrás que ia acabar com o Seguro Defesa. O pessoal que pesca. Ou não só mantivemos, como botamos as marisqueiras para dentro desse projeto. Falaram, Paulinho, que eu ia matar os gays. E aí, o que tu acha disso? Tu tá vivo, Paulinho? Tô vivo até agora, tô passando bem. Mas o senhor não consegue, que veio aqui nos Estados Unidos e me tratou bem. Então tá tudo certo. E dessa brincadeira que a gente faz, pô, inclusive o número de mortes, de gays também, né? Diminuiu em 40% na média global no nosso governo. Nós fizemos a coisa certa. Olha só, até há pouco tempo, até novembro do ano passado, se pagava em média R$190 para o Bolsa Família. Nós estamos pagando 600 para o Auxílio Brasil. Isso vem porque não tem corrupção. De vez em quando a gente vê um cara falando, todo mundo rouba. Não é assim. O nosso governo não roubou, não deixou ninguém roubar. E se acontecer alguma coisa, te ajuda a investigar. Em função disso, você pode destinar mais dinheiro para outras coisas que interessam. Eu julgo necessário restabelecer a verdade. É minha primeira campanha eleitoral e a gente está sendo bombardeado por fake news, por notícias falsas, por desinformação. E eu preciso aproveitar esse espaço para restabelecer a verdade.
A primeira delas, o Tarcísio vai aumentar a conta de água. Mentira, não vou. Quando eu discuto privatização da Sabesp, eu estou querendo aumentar a eficiência, eu estou querendo fazer com que a gente invista mais em reuso, que a gente invista mais em diminuição das perdas, em recuperação dos mananciais, em ligação de esgoto. Segundo, governo federal, o governo do presidente Bolsonaro Bolsonaro reeleito, não vai dar aumento real sobre o salário mínimo. Falso. Aposentadorias, pensões, não vão ter aumento real. Mentira. Funcionários públicos não vão ter aumento acima da inflação. Mentira. Tarcísio vai trazer para São Paulo o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro. Falso. Mentira. O presidente Bolsonaro não vai dar o auxílio emergencial no próximo mandato. Falso. Mentira. Foi tanta fake news, Haddad, que pessoas ligadas até a você, me refiro ao Márcio França, disseram que o goleiro Bruno, que foi condenado por assassinato, ia ser meu secretário. Aí já começa a entrar na área do deboche com o cidadão. E aí, por causa dessa questão, houve a 8ª condenação da sua campanha por fake news. Como é que ele tratou os aposentados? Ele nomeou para os respectivos fundos de pensão, para administrá-los, pessoas que, na verdade, eram bandidas. Ao longo do governo Lula e parte de Dilma, eles saquearam os fundos de pensões. E as pessoas estavam ameaçadas a não ter mais aposentadoria. Petrobras, Banco do Brasil e Correios. E eu tenho um contra-cheque aqui de um servidor dos Correios. Ele tem uma cota extra de R$510 para poder sanear o fundo de pensão. Caso contrário, ele não receberia aposentadoria. O mesmo com a Petrobras e também a Caixa Econômica Federal. E esse desconto extra, além do previdenciário, será efetuado até 2030. Ou seja, o PT quebrou 3 fundos de pensão. E dizer a vocês, pessoal do BPC, os aposentados, o pessoal da nossa Previdência, servidor público, civil e militar, administrar o Brasil dessa maneira, e como ele não gosta de mercado, ele não é ligado à economia, haja visto que até o momento ele sequer sinalizou para todos nós quem seria o seu... A aposentadoria dos militares. Ora, cortem vocês. Vocês são poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são o Congresso Nacional. Eles são patriotas, eles querem ajudar, mas eles tinham os desajustes. E aí vocês, como civis, é que tem que avaliar. Durante 10, 15 anos, vocês deixaram entrar alguém na Câmara, ou no Legislativo ou no Judiciário. No primeiro concurso público ganha 18 mil, o general está com 20, o general está chateado. O general agora quer uma reclassificação da carteira, porque ele está no final de carreira e está ganhando quase a mesma coisa que um jovem que passou no concurso público ontem. Eu acredito que nós somos uma democracia vibrante. Nós tivemos 30 anos de social-democracia, natural, porque foram 20 anos de regime militar, 30 anos do outro lado. E agora teve um backlash, agora teve um empurrão de volta, dizendo, peraí, vocês ficaram muito tempo aí e os problemas estão se acumulando, não estamos crescendo, está tudo desequilibrado, quase quebrar a Petrobras, a Telebrás, o sistema previdenciário, está quase tudo quebrado. Dá uma folguinha aí, vamos pensar um pouco. E isso é a democracia, ou não é isso? Vocês estão há 4 mandatos no poder, por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDES? Por quê? Vocês estiveram no governo? Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos, 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada, não cortaram dividendos. Bom dia, meu nome é Débora. Eu gostaria de saber do ministro Paulo Guedes se o Auxílio Brasil vai continuar o ano que vem. Nós vamos continuar com o Auxílio Brasil, que é 3 vezes maior do que o programa social anterior. Nós vamos continuar, já sabemos de onde vêm os recursos e garantimos que segue o Auxílio Brasil, a proteção dos mais vulneráveis. O Auxílio Brasil de R$600 vai continuar no ano que vem? O Auxílio Brasil continua, segue firme, dá proteção a mais de 20 milhões de famílias de brasileiros. Nós protegemos durante a pandemia, protegeremos para sempre. O auxílio segue firme e forte.
sou aposentado e ouvi notícias, tanto pela internet como através dos meios de comunicação, que eu corro o risco de minha aposentadoria diminuir. É verdade, senhor Paulo Guedes? Já estão roubando a tranquilidade dos aposentados e pensionistas de novo. Nós vamos dar aumento acima da inflação para o salário mínimo, para as aposentadorias e benefícios e também para o funcionalismo público que se sacrificou durante a pandemia. A pandemia acabou, os aumentos passam a ser acima da inflação. Ô ministro, será que é verdade que o Bolsonaro vai tirar 20% da pensão? É mentira. Estão roubando a tranquilidade dos trabalhadores, dos aposentados, pensionistas. Protegemos os idosos, protegemos o salário mínimo, mesmo durante a pandemia. Agora que a pandemia foi embora, os aumentos vão ser acima da inflação. Estão querendo roubar o seu voto. Um dos maiores esquemas de corrupção da história não poupou ninguém. Lula e o PT destruíram as estatais, causando um prejuízo de bilhões. E quem está pagando essa conta são os aposentados. Em 96 eu aposentei, recebi integralmente a aposentadoria e depois que descobriram esses desfalques na empresa, pelo governo do PT, começaram a haver os descontos nos salários, nos contra-cheques, que é uma perda de renda, né? Uma perda muito grande. Em alguns chega a 30% do salário, 40% do salário. Faz falta. Estamos todos os aposentados pagando pelo desvio que não fizemos. Essa é a revolta de todos. Eu acho um absurdo um governo que promete mudar a vida das pessoas e faz justamente o contrário. Piora a vida das pessoas. É isso mesmo que você viu. O trabalhador passa a vida inteira contribuindo para poder se aposentar e esse dinheiro arrecadado é mais do que suficiente para pagar uma aposentadoria justa. Acontece que no governo do PT, a má gestão e a corrupção deram prejuízo. Até nisso, no dinheiro sagrado do aposentado, eles conseguiram mexer. E hoje, o aposentado perde 30% do seu salário para pagar o rombo causado pelo PT. Você que é aposentado, do campo ou da cidade, você que é trabalhador e está contribuindo hoje para ter a sua aposentadoria digna, não pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Não pode deixar o PT voltar. Todos os meses esses aposentados têm um desconto como R$500 e isso vai durar por 18 anos para poder cobrir o rombo que o PT causou no passado. Então, dia 30 está claro que não podemos ter PT. Não podemos mesmo. O PT é um atraso. Na época deles, o trabalhador demorava anos para começar a receber o benefício. Com Bolsonaro é diferente. Nosso presidente triplicou a estrutura do INSS, investiu em equipamentos, em tecnologia para a conferência mais rápida dos documentos necessários. Treinou e qualificou o pessoal para poder atender melhor o povo brasileiro. E hoje, em menos de 100 dias, o aposentado já começa a receber o seu benefício. E ó, sem nenhum dia de atraso. Sempre o Bolsonaro depositou no dia certo. Conheço pessoas que ficaram mais de um ano sem receber benefício. Nesse governo isso não tem acontecido. Entendeu? São pagos em dia. Quero me dirigir a você, idoso no Brasil. Você que trabalhou tanto e agora merece um descanso. Está garantido para você o teu salário. Vamos garantir uma valoração do salário mínimo. Você não precisa mais fazer a prova de vida no meu governo. Nós mudamos isso. Em nosso governo, o respeito com o idoso. Idoso é o jovem que deu certo. Agora a casa tá arrumada, a pandemia ficou para trás e o povo brasileiro escolheu um Congresso que apoia o nosso presidente. Por isso, não acredite em fake news. Só Bolsonaro tem forças para cuidar da nossa economia e reajustar o seu salário de verdade. Bolsonaro vai aumentar o salário mínimo e o salário dos servidores públicos acima da inflação. As pensões e aposentadorias também serão reajustadas da mesma maneira.
Nosso presidente vai zerar o imposto de renda para quem ganha até R$6.000. O Auxílio Brasil vai continuar e quem começa a trabalhar, além de manter o benefício de R$600, já recebe mais 200. São R$800 mais o salário do trabalhador. O Bolsonaro fala a verdade. Ele é um presidente bem honesto. É um homem sério, tem caráter. Ele tem um coração bom. O Bolsonaro, ele tem um coração bom. É por isso que eu dou meu voto para ele. E no último final de semana, a live da Liberdade com o presidente Bolsonaro bateu todos os recordes. Foram 22 horas ao vivo com diversos convidados declarando apoio ao nosso presidente. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Dia 30, nosso presidente seja reeleito. Nós somos brasileiros e nós queremos continuar sendo um país livre. A gente está falando de valores morais, a gente está falando do futuro dos nossos filhos. Esse futuro digno está nas mãos de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro é o nosso presidente e eu tô com você, presidente. É o capitão do povo. Eu conversei com a Vesta, que é uma dinamarquesa, com a Iberdrola, que é uma espanhola, com as alemãs. Ela já diz o seguinte: nós vamos construir 10 Itaipus. O nosso ministro de Minas e Energia, mais animado, conversou com eles, voltou com 50 Itaipu. Eu estou fazendo por 10. Se for só 10, eu já estou satisfeito. 10 Itaipus de energia eólica nos próximos 4 anos no Nordeste. Então nós vamos dar um choque de energia barata. Nós vamos reindustrializar o Brasil, acabando com o IPI, de um lado, que é um imposto que desindustrializou o Brasil, e de outro lado com energia barata, produzida com solar e eólica. Eólica é 10%, solar é 5%. Nós vamos dobrar, nós vamos já para 30%. E o Brasil já tem a matriz energética mais limpa do mundo. Um copo feito no Brasil, um plástico feito no Brasil, uma tela de televisão, qualquer coisa que fizer no Brasil, tem menos carbono, emissão de carbono, do que em qualquer lugar do mundo. Então, em vez de xingar a gente por causa de um eventual problema que teve na floresta, eles entenderam o seguinte: nós precisamos do Brasil. O Brasil é decisivo para a segurança energética. Então, o nosso futuro estratégico é ir para esse caminho. Potência verde, potência digital, potência energética, é a nossa vantagem comparativa. Potência alimentar. Então, nós sabemos muito bem para onde nós estamos indo. Nós somos uma grande nação. Eu não pensava assim 10, 15 anos atrás. Já estava acomodado com a mediocridade, o zero crescimento, o estado de corrupção que tinha na política, essa confusão total. Eu entrei meio acidentalmente no barco e eu descobri que nós somos uma grande nação. Nós estamos à altura dos desafios, nós estamos vencendo os desafios e nós vamos crescer. Quando a gente fala que vai crescer 2,5% esse ano, o 2,5% é o resultado potencialmente de 3,5% ou 4% estrutural por investimentos que saíram de 14%, 15%, já chegaram a 20%, estão chegando a 20% do PIB. Por isso aí a gente devia estar crescendo 3%, 3,5%. Mas como o juro tão alto, tem um componente de desaceleração cíclica esse ano. O ano que vem, com a inflação caindo, o juro baixando, vai crescer mais, não é menos. Então, todo mundo que andou fazendo previsão que o PIB ia cair, reviu. Todo mundo que andou fazendo previsão que a rolagem da desgraça. A desgraça é esse ano. Não, não é esse ano. Ah, é agora. Tem populismo fiscal. E não teve. Deram superávit. Então, o ano que vem, esquece. O ano que vem vai ser um bom ano e dias melhores novamente. Pode ficar rosnando aí que eu não tenho medo de latido, não. Não tem ninguém latindo aqui. Ninguém. Ninguém, deputado. Eu tô com uma lista aqui na minha mão. Atenção, Brasil! Tô com uma lista aqui na minha mão dos 513 deputados aqui da casa. 195 desses deputados e deputadas optaram, pasmem os senhores, pela aposentadoria especial. Paga com o dinheiro do povo brasileiro trabalhador, que acorda cedo, pega o busão lotado, vai todo mundo em pé, um em cima do pescoço do outro, parecendo uma lata de sardinha, para pagar para cada deputado aqui R$33.700. E desses 33.700, 3.900, salvo engano, salve melhor juízo, um pouco mais, um pouco menos, é pago a aposentadoria especial, ou seja, deputados que estão aqui falando
da reforma da Previdência não tem moral, não tem legitimidade para falar da reforma. Vou citar alguns nomes para vocês acreditarem. Benedita da Silva, do PT, aposentadoria especial. Érica Cocai, não tem moral, não tem legitimidade para debater reforma da Previdência. Érica Cocai. Maria do Rosário, Vicentinho do PT, Zeca Dirceu do PT, Luísa Canziani do Paraná. Ainda vamos lá, vamos esticando o chiclete, vamos desenrolando o arame farpado. Evandro Roman do Paraná, Sandro Alex, pau mandado do Ratinho Júnior, governador, se desencou para diminuição de deputado, mas está lá na lista. Aécio Neves, está na aposentadoria especial. Vamos lá, PSOL, Daniel Silveira, Heitor Freire, Nereu Crispim, Ivan Valente, que está aqui falando, dando pirueta mortal, rabo de arraia, girandola, tá na aposentadoria especial. Tá aqui o documento, tá aqui na minha mão. Vamos lá, tem mais deputado. Vamos lá, vamos desenrolando. Cadê eles? Caíram aqui, seu presidente. Enfim, até o Onyx Lorenzoni tá aí, seu presidente. O documento tá aqui, pra quem quiser ver. E outra, seu presidente, eu quero saber, e o povo brasileiro quer saber, pode ficar rosnando aí que eu não tenho medo de latido não. Ei, outra coisa, tá aqui, eu quero saber, seu presidente, com todo respeito à Vossa Excelência, a pergunta que o Brasil... Vossa Excelência tem que respeitar a mim e a todos os outros deputados também, não tem ninguém latindo aqui, deputado. Não tem ninguém latindo aqui, ninguém, deputado. Não tem ninguém latindo aqui. A fala tem que ser garantida, senhor presidente. Obrigado. Obrigado pela complacência, pela água benta. Vamos lá. Os grandes maiores devedores da Previdência vão anistiar? Vocês vão anistiar? JBS, um dos maiores ladrão do dinheiro do povo que financiava muito político deputado aqui. 1 bilhão e 300 milhões deve para a Previdência. Vamos lá. Vou falar somente, senhor presidente, os nomes mais conhecidos. Vamos lá. Águas de esgoto do Piauí, 585 milhões. Caixa Econômica Federal, seu Bolsonaro, olha aí. 549 milhões. Gazeta Mercantil, 300 milhões. Banco Bradesco, 465 milhões. E aí vai Águas de Esgoto Rondônia. Unimed, 300 milhões. Então, seu presidente, ao terminar, sei que não vai. Não acreditem nas narrativas, olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante, é polarizada no momento, nós vamos superar isso um dia. Não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Então, graças à nossa administração, as estatais que davam um prejuízo de 40 bilhões por ano passaram a dar um lucro de 188 bilhões por ano. São 228 bilhões a mais. Então, se você tem esses recursos, vamos pegar parte dos dividendos, que são nossos, do governo, e vamos transferir para os mais pobres. Então, está orçado, quer dizer, o superávit do governo será mantido. Nós tivemos um superávit no ano passado, vamos ter um superávit de novo esse ano. Então, está tudo dentro da responsabilidade fiscal. Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Tá chegando a hora, Brasil! Domingo é um dos dias mais importantes para a história do nosso país. É dia de vestir o verde e amarelo, de pegar nossa bandeira e votar pela nossa liberdade. E gritar Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo. Ao final desse primeiro mandato, nós arrumamos as contas do Brasil. Você sabe pelo que nós passamos, os problemas que afetaram o mundo todo, como a pandemia e a guerra lá fora. No tocante à economia, fizemos o necessário.
criamos programas, planos para que milhões de empregos não fossem destruídos. E também criamos o auxílio emergencial de R$600 no mínimo. E para as mulheres pagamos o dobro. Depois veio uma guerra lá fora. O mundo todo sofreu de novo. Vencemos essa fase. Conseguimos botar o preço do combustível lá embaixo. Criamos o Auxílio Brasil de forma definitiva, de no mínimo R$600. O Brasil agora está arrumado, pronto para o futuro de verdade. Esse novo mandato, eu peço a você uma chance para que nós possamos mostrar para você que o Brasil é de todos nós brasileiros. Vamos, nesse próximo domingo, todos vestidos de verde e amarelo, para demonstrar a todo mundo que o nosso Brasil está unido num propósito e num ideal. Eu quero convidar você a uma reflexão. Nosso presidente às vezes fala palavrão, mas ele não é ladrão. E já pediu desculpas para quem se sentiu ofendido com esse jeitão dele. É que ele é muito sério, ele gosta das coisas certas. Agora o outro candidato tem aquela falinha mansa, né? Enrola o povo, quebrou o Brasil, foi condenado, foi preso e a gente nunca ouviu ele pedir desculpas. Pelo contrário, ele diz que é a alma mais honesta do país. Eu escolhi Bolsonaro. Ele é o caminho da verdade, do Brasil que tá dando certo. É ele quem vai garantir o salário acima da inflação, o 13º e o reajuste da aposentadoria. Porque ele tem o apoio do Congresso. Pense nisso, pense bem. Eu tenho certeza que você também vai votar 22. Bolsonaro é o nosso presidente. Eu tô com você, presidente. Domingo vou parar meu caminhão, vou votar Bolsonaro, 22. Somos Bolsonaro na cabeça e no coração. Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. Brasil, o filho seu não foge à luta. Vota Bolsonaro 22. Verás que um filho teu não foge à luta. O nosso hino é o mais belo do mundo. É aquele que une a todos nós, nos momentos de alegria ou onde nós devemos nos unir para lutar pela nossa pátria, a nossa liberdade acima de tudo. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. em teu seio, ó liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. Que em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Maciergues da justiça clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte. terra adorada, dos filhos deste solo. És mãe gentil, pátria amada. A esperança nos move, a fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.